Desenvolvimento econômico é sinônimo de Maragogi, mas para isso é preciso planejamento. Por isso, Pipo, hoje nós trazemos a secretária de Trabalho, Indústria e Comércio de Maragogi, Poliana Nascimento. Seja bem-vindo, Poliana. A secretária Poliana, uma mulher empoderada, super inteligente e competente. Uma satisfação ter você aqui conosco. Obrigada, Pipo. Eu cresci ouvindo que eu era inteligente, agora super inteligente. É a primeira vez que eu escuto. Muito obrigada. Tá vendo? Já ganhei um pontinho. São as percepções. É, legal. Então, secretária, qual é diretamente hoje o cenário de Maragogi com relação à geração de empregos mesmo, a questão mesmo de negócios, como é que Maragogi hoje se apresenta no cenário de Alagoas e até do Brasil? Boa. Eu sempre digo o seguinte, que Maragogi ele é um celeiro, Pipo, de empreendedores. O turismo proporciona isso. E a gente vê um crescimento aí, independente do porte das empresas, né? Vem crescendo aí o número de empresas. E aí a gente sabe, isso aí é dado do Sebrae Nacional, quem mais gera emprego no país são os micro e pequenos negócios. Né? E a gente tem empresa aqui do MEI até um EPP. Lá na secretaria a gente atende ao MEI, né? Que é o microempreendedor individual. Mas a gente também atende ao trabalhador. Não é aquele que quer se colocar ou se recolocar no mercado de trabalho, tá certo? E aí, esse cenário de Maragogi, a gente vai ter o trabalhador que vai estar formalizado lá, né, de carteira assinada nas empresas, a gente vai ter o empreendedor individual, a gente vai ter o ambulante, que está formalizado ou não. E aí eu digo, a gente recebe também currículos lá na secretaria para encaminhar, né, para as pessoas se colocarem ou se recolocarem no mercado de trabalho. E o que chega lá, um ou outro que vai ter um nível assim de qualificação, digamos, para que a gente possa encaminhar para o mercado. Geralmente são aquelas pessoas que não conseguem nem se despertar para empreender, né? E que também tem esse nível de qualificação que a gente precisa estar ali empenhando esforços, políticas públicas de qualificação, de treinamento para poder dar, digamos assim, o upgrade, né? Elevar a formação, a qualificação desse trabalhador para ele se colocar no mercado de trabalho. Top, tá vendo o jeito que ela é preparada? Uma aula dessa, eu fiquei aqui admirado. O que é que você acha, Nelson? Não, eu acho perfeito. Principalmente quando a gente fala em turismo, e agora Maragogi está sempre aí despontando como um destino extremamente procurado, há uma exigência maior para esse profissional, né? Não é qualquer profissional que pode estar diretamente em hotel 3, 4, 5 estrelas, né? Como é que vocês vêm preparando esses profissionais? Detalhe com relação ao turismo. A gente lançou em maio um programa Profissionaliza Maragogi. A gente entende, né, enquanto Secretaria do Trabalho, que Maragogi precisava. O Pipo estava no lançamento. É verdade, com certeza. E um programa robusto, porque o que acontecia no município, desde sempre? Ações pontuais de qualificação, sempre teve curso. Mas aí o Profissionaliza Maragogi ele vai trazer um itinerário de qualificação e visualiza não só apenas qualificar, mas também encaminhar essa pessoa para o mercado, esse trabalhador, e acompanhar, certo? E aí, veja só, quando a gente fala com relação ao turismo, eu tive a oportunidade, quando a gente estava desenhando esse projeto, de visitar pessoalmente, principalmente os RHs das empresas de médio, importante. Para conversar com esses gestores de RH, entender quais eram as dificuldades deles. Perceber a necessidade. Exatamente. Quais eram as necessidades? O que era que ele estava precisando? Porque, por um lado, eu tenho algumas pessoas que chegam lá na secretaria procurando se colocarem no mercado de trabalho. E aí? E sabe o que eu vi de forma unânime? A gente tem dificuldade de contratação. E aí, como? Por quê? Veja só. Aí eu tenho, né, dado lá no CADGED, que é o Cadastro Geral de Empregados, nacional. Né, nacional e demitidos, e aí a gente tem um número que menos de 6 mil empregados, mas aí eu tenho, por outro lado, o empreendedorismo no município. Aí eles falaram uma coisa interessante. Por exemplo, Poliana, garçom, eu tenho dificuldade de contratar garçom. Depois de tanto curso que a gente já fez aqui de garçom,
Aí eu comecei a perceber e fui também para a praia, fui conversar com o vendedor ambulante, eu fui conversar com o fotógrafo subaquático para procurar entender esse mercado de trabalho aqui em Maragogi. Está acontecendo uma migração da mão de obra. Então, tenho meninos que trabalhavam como garçom e hoje trabalham como fotógrafo subaquático, que ganha muito mais. Exato. Então, tem uma flexibilidade de horário, não tem a Exatamente. carga horária de 8 horas, a questão de trabalhar à noite, tudo isso tudo influencia. isso. Aí, de repente, eu tenho um salário aqui fixo, mais uma comissão, Exato. mas aqui eu estou tendo meu próprio negócio, eu estou empreendendo e posso ganhar muito mais. Para você ter ideia, eu conversei com um vendedor de algodão doce na praia. Ele falou que no verão, em janeiro, ele chega a faturar, em média, R$900 por dia. Rapaz, Isso. vou vender algodão doce da praia. Depende. Esse é o mercado de Não, trabalho. mas é importante, Você é um com trabalhador. certeza. Aí você está formalizado, vamos lá, venha mesmo formalizar. Falei para ele sobre as vantagens da formalização, né? Mas é um trabalhador, faz parte desse mercado de trabalho, desse certeza. cenário que você me pergunta. Nós temos muitos desempregados hoje em Maragogi. Pipo, infelizmente eu não tenho esse número. Inclusive, eu ainda quero esse ano instituir lá na secretaria o Observatório do Mercado de Trabalho em Maragogi. E talvez em outro momento eu possa precisar esse dado para você. Mas, empiricamente, né, sem uma fundamentação, sem uma pesquisa e tal, eu posso dizer para você que existem desempregados, mas que não é um número tão significativo. Entendo. Levando em consideração o que eu recebo lá na secretaria. Eu recebo vários currículos, mas aí são aqueles que realmente não têm um tino para empreender ou que não tem aquela formação para se colocar no mercado de trabalho. Exato. Que está com aquele nível ali, um ou outro currículo que se sobressai, que tem pessoas ali que tem essa qualificação, que está preparado para ser contratado. Poliana, como é que a secretaria atua para o empresário, que diretamente busca, né, mão de obra, e para quem está buscando trabalho? Como é que vocês conseguem fazer esse trabalho para intermediar, aproximar? A gente tanto recebe a solicitação do empregador, né? Então, por exemplo, ontem eu recebi lá na secretaria um gerente das lojas americanas. Sim. Eles já conseguiram contratar a maioria lá dos profissionais que necessitam para funcionar a loja. Mas aí tem tem um cargo, na verdade, uma função em específico, né, que é operador comercial, que eles estão nomeando, que na verdade é o atendente, o vendedor, a pessoa que vai trabalhar na frente de loja. Então, as mulheres já foram contratadas, mas aí os homens, eles estavam precisando. Aí como é que eu faço? Como é que a gente faz, né? A gente recebe, né, quantas vagas, né, qual é a função, o perfil que a empresa precisa, daquela escolaridade, os requisitos, né? E aí a gente olha no banco de currículo que a gente tem lá na secretaria, se tem algum currículo que se enquadra, Perfil. não tendo, a gente anuncia. E aí a gente consegue captar esses currículos e encaminhar para as empresas. E eu gostaria de informar a todos que estão nos acompanhando nesse podcast, que às vezes as pessoas mantêm contato comigo, e eu acho que com alguns outros vereadores, secretários, perguntando que na prefeitura tem uma vaga de emprego para tal local. Na verdade, não é na prefeitura, mas a Secretaria de Trabalho, ela divulga que em determinados empresas está tendo essa carência. E as pessoas estão às vezes confundindo. Já vieram às vezes me perguntar, secretário, olha, a prefeitura está precisando de tal área. Eu digo, não é a prefeitura, e sim a secretaria que está divulgando para uma empresa que está necessitando. Perfeito. Então é interessante trazer essa explicação. Não sei se eu Isso. falei certo. Você falou sim, corretamente. Perfeito. E ainda tem um detalhe aí. Às vezes as pessoas... Tem uma questão cultural aqui, que parece que todo mundo quer trabalhar na prefeitura. Exato. Né? E aí chega lá na secretaria, mas escolhendo o trabalho. Isso. Né? E eu sempre digo assim, a gente precisa começar ou recomeçar. E aí, à medida que as portas vão se abrindo, você vai, né, galgando, crescendo. E assim, eu não coloco ninguém na prefeitura. Embora a secretaria seja um órgão da prefeitura. Também, exato. O nosso papel, que justamente o prefeito, quando criou essa secretaria em 2017, né, quando ele assumiu lá,
era justamente para diminuir essa batida na porta do cidadão maragogiense em busca de emprego na prefeitura. Então, assim, tem várias empresas que ele pode estar atuando no município, inclusive, como eu já falei, do setor turístico, por exemplo, as empresas sinalizam que tem dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. E também ele pode empreender. Ô, secretária, inclusive, se eu não me engano, tem cidades vizinhas como Barreiros e Porto Calvo que vem ônibus de pessoas dessas cidades para trabalhar aqui, justamente porque em determinadas funções e cargos nós não temos pessoas aqui qualificadas, ou talvez qualificadas que ainda não conseguiu galgar esse cargo. Exato. E aí a gente está perdendo para outras cidades, tendo pessoas aqui que poderiam desempenhar esse papel. Não é mais ou menos assim? Acontece isso. E aí, quando eu fiz essa visita aos RHs, Pico, que todos eles, né, de forma unânime, responderam assim, a gente tem dificuldade de contratar em Maragogi. Eu disse, espera aí, eu tenho 2 caminhos aqui que eu preciso refletir sobre. Espera aí, a pessoa não está encontrando espaço, aliás, a empresa não está encontrando trabalhador porque realmente as pessoas de Maragogi não estão qualificadas, não é? Aí ele até sinalizou assim, eu consigo contratar de Porto Calvo, até de São José, então de toda a região. Ou Maragogi já alcançou um nível de desenvolvimento que está dando oportunidade para o cidadão maragogiense e para a região. Sim. E aí, conversando, né, volto mais uma vez a dizer, de forma empírica, eu cheguei a essa conclusão. Que Maragogi, voltando lá para o desenvolvimento econômico, Maragogi está se desenvolvendo, está nesse processo de desenvolvimento econômico, e hoje a gente precisa olhar para Maragogi e não pensar apenas no desenvolvimento local. Mas Maragogi já tem um protagonismo regional e ele já contribui com o desenvolvimento de toda a região. Tanto é que isso é fato, ele já absorve no mercado local trabalhadores do município e de toda a região. E tem uma coisa importante também de se falar, secretária. Há esse emprego diretamente formalizado, há os empregos informais e há também os empreendedores e os microempreendedores. Sim. Inclusive a secretaria, você chegou a falar que existe uma sala do MEI. Né? O que é que este equipamento ele fornece para esse microempreendedor individual? Veja só, a gente fornece desde a formalização, que é a abertura do CNPJ, como processo de orientação, cursos, certo? E aí, serviços que de repente ele poderia estar fazendo no Lan House, fazendo em casa sozinho, sem ter conhecimento, ou pagando a um profissional, né, a um contador, e ele recebe tudo de forma gratuita lá na secretaria, como a declaração anual, né, que toda empresa tem que fazer, a emissão do DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, que ele vai pagar aquele valor único mensalmente. As meninas, as atendentes lá conseguem fazer essa emissão, tá certo? E aí, todo o apoio necessário para que ele possa desenvolver. Porque a gente precisa formalizar, sim, eu já tenho conversado com a equipe, o prefeito, né, sobre essa questão toda. A gente precisa formalizar o MEI, sim, mas a gente precisa também trabalhar dessa perspectiva do desenvolvimento econômico para que esse MEI, ele não passe o resto da vida como um MEI, mas que ele cresça e se transforme no ME. Eu acho que essa é a grande sacada do desenvolvimento econômico. Sim, e eu pretendo estar atuando até lá. Tem que tá. Aí uma pergunta, tem que haver continuidade. Secretária, existem pessoas que estão diretamente no trabalho formal, que estão empreendendo e que estão também na informalidade. Qual é a vantagem da formalização? Desta pessoa sair desse emprego ali informal e diretamente gerar o seu MEI mesmo? Boa pergunta, excelente pergunta. Uma super pergunta. Veja só, das principais vantagens eu vou colocar aqui. Primeiro, que esse trabalhador que está ali na informalidade, ele não vai ter nenhuma segurança com relação à previdência social. Se ele tiver um acidente de trabalho, né? Eu sempre digo para as pessoas... todos são passíveis, né? Exatamente. Você é um pai de família. Se acontecer alguma coisa com você, como é que vai ficar assistida, né, a sua família, seus filhos, enfim. Aí ele vai poder contribuir com a do regime geral, né, com o INSS dele.
ele vai ter um CNPJ, então você sabe que determinados produtos que uma empresa vai, uma matéria-prima que você vai comprar com CPF e vai comprar com CNPJ. Porque tem desconto. Você vai ter mais acessibilidade a isso, você pode encontrar melhores preços. Inclusive os juros de uma maquininha para um CPF e para um CNPJ é inferior. Questão de acesso ao crédito. A gente tem uma parceria lá na sala com a Desenvolve e com o Banco do Nordeste. A Desenvolve lançou uma linha de crédito para os trabalhadores do turismo, pré-requisito. Ter o CNPJ e o Cadastro, que é o cadastro geral dos profissionais do turismo. Então, se eu sou um vendedor de passeio e não tenho um CNPJ, eu não acesso esse crédito. Então, já falei aqui duas excelentes vantagens. A questão do INSS, a questão de acesso ao crédito. E tem outro ponto importante. Se você vai pagar o seu INSS como autônomo, você vai pagar mais de R$100. Se você contribui como MEI, 70 e poucos reais fixo. E tem aquele outro ponto também. Pois não. Quem tem o CNPJ pode fazer venda para instituições públicas. Sim, dependendo do serviço, né? Até o serviço de Xerox pode ser uma coisa muito simples, mas você consegue fazer. Inclusive, a gente atende lá vários MEIs que prestam serviço para a prefeitura. Né? Tem um rapaz que faz serviço de manutenção e ar-condicionado, um rapaz que presta serviço de fotografia, questão de transportes. E a gente tem toda uma campanha lá na Sala do Empreendedor. Inclusive, a gente vai lançar agora um curso, agora em setembro, como vender para o poder público. Muito Esse bom. eu quero participar. Eu também, eu posso participar também. Pode. Não sei se você vai poder vender. Agora, Participar do curso você pode, não sei se vai poder vender. Agora dizem, não sei se é verdade, dizem que a Sala do Empreendedor daqui tem uma premiação aí, tem medalha. Eu soube. Premiação top. Conta aí pra gente. O que é isso? É uma marca nossa, da nossa gestão. Então, ano passado, o Sebrae Nacional, ele instituiu assim, uma política de reconhecimento, né, com relação às salas do Brasil inteiro. E ali ele classificou o atendimento das salas em bronze, prata, ouro e diamante. Envolve o que? Atendimento, estrutura? Atendimento e estrutura também. E resultado também. Aí o que acontece? Eu vou falar os critérios quais são. E aí o Sebrae estadual, ele premiava bronze, prata e ouro. E as salas de cada estado que alcançava o selo ouro, ia concorrer o selo diamante no Sebrae Nacional. Eu reuni a equipe, eu digo, os critérios são esses. Estrutura era estrutura básica, ambiente climatizado, birôs e tal. Atendentes qualificados, né? As ações que a gente já fazia, de cursos, de acompanhamento, essa questão toda aí a gente já fazia. E aí, atender esses critérios, colocar as evidências. Eu digo, vamos reunir aqui o que é que a gente não faz. A gente não faz isso, isso, isso. Então bora fazer, porque eu quero ouro. Eu mirei no ouro e acertei no diamante. Olha que coisa boa. Que top. Aí a gente foi premiado no ouro lá, nós recebemos o selo ouro, o prefeito recebeu no Sebrae Maceió, Sebrae Alagoas, e ali eu estava feliz da vida. Quando todo mundo foi para o Nacional, né, a gente participou até online, foram os representantes do Sebrae aqui, e a gente já era a única no estado com selo ouro. A única no estado. E aí eu confesso que eu digo, diamante é top. Então assim, eu acho que o ouro tá bom pra gente, olha só. Aí o que foi que aconteceu? Mais de 1.000 salas que foram para esse reconhecimento diamante, apenas 9 no Brasil. No Brasil. No Nordeste, além de Maragogi. Para não falar de Alagoas. Eu sei que Campina Grande tem. Campina Grande tem. Mas 9 no Brasil, agora, e você está entre as 9 já é uma vitória. Talvez seja 3, 4 no Nordeste. É porque ele gosta de complicar. Vou ficar devendo essa. Não, mas só em 9 no Brasil. E detalhe. De mais de 5.000 municípios que nós temos. É verdade. Aí veja só. E eles tinham uma pontuação máxima. Inclusive, tinha uma pontuação de 40 pontos para um cliente oculto. Então, ou ia presencialmente ou através do atendimento online. Pronto, se a sala tinha atendimento online, já ganhava ponto, a gente já tinha, que a gente instalou na pandemia.
E aí o atendimento foi bom, de tal modo que a gente alcançou aí a pontuação máxima. E aí dos 100 pontos totais das 9 salas, Maragogi foi a única que alcançou 100%. Parabéns. 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 Para você e a sua equipe. Com certeza. E aí a gente tá no embate aí, na luta para o bicampeonato, né? Porque mesmo que a gente ganhe, porque aí a gente chegou nesse pódio, a gente precisa se manter. Se manter, que é o difícil. E a gente tem que se manter, desafiador, mas estamos aí na batalha. Secretária, para a gente encerrar, como é que eu posso fazer contato com a secretaria, utilizar os serviços? Quais são os meios? A Secretaria do Trabalho, ela está instalada ali no centro de Maragogi, em frente ao ponto dos mototaxistas, né, na Praça Batista Cioli. E aí a gente tem o atendimento presencial, tá certo? As pessoas podem se dirigir até lá e de segunda a sexta, das 8 às 14 horas. E a gente também tem o atendimento online, né? Que é o 8299306-7286. Tem vários WhatsApp. Tem produção depois vai estar colocando embaixo, pessoal, para que caso alguém queira. E tem o Instagram também, né? @Secretaria do Trabalho Maragogi, né? E aí, tanto para a Secretaria do Trabalho como para a Sala do Empreendedor, a gente tem aí esse Instagram que a gente sempre está divulgando as ações, os cursos, os serviços, enfim. Secretária, foi uma honra a gente ter tido esse bate-papo muito produtivo, muito esclarecedor. Mais uma vez, como vereador, presidente da Câmara, quero lhe dar os parabéns por ter conquistado esse prêmio tão importante para o nosso município. O podcast está sempre aberto para que a gente possa cada vez mais falar sobre indústria, comércio, renda, trabalho, que é isso que a população do Maragogi precisa. Verdade, estamos à disposição. Muito obrigada aos senhores, né? Mas especificamente ao senhor Pipo, né? Vereador Pipo. É uma honra para mim, né? Estar aqui nesse momento falando para o seu público, né? Sobre as ações, né? Os serviços da Secretaria do Trabalho. A gente está à disposição. Estamos aqui para servir. Muito obrigado, secretária, e até logo. Até logo.